Hoje, 28 de abril de 2022, dando continuidade à nossa série de estudo. Hoje é o 12º estudo dessa série e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a terceira mensagem angélica. Esse assunto é muito importante. Talvez você vai ouvir coisa que nunca ninguém te falou. E você precisa ouvir, porque tudo já está revelado, já está escrito. Se tem alguém que tem algo contra, que me traga textos inspirados. Porque essa mensagem, precisamos ouvir. E os irmãos que tenham muito cuidado, quem está ouvindo, porque quem rejeita essas mensagens, existe uma promessa para quem aceita e uma promessa também para quem não aceita. Então é importante que estejamos aceitos e tenham cuidado com o que vamos ouvir. Que o Deus de Israel possa ser engrandecido, que Ele possa ser honrado e que Ele nos conceda o seu Espírito Santo para compreender essas mensagens que agora vamos ouvir. Diz o texto, diz a profeta, que bem-aventurados os que lê, mas há os que não querem ler. A bênção não é para esses. E os que ouvem. Há alguns também que se recusam a ouvir qualquer coisa relacionada às profecias. A bênção também não é para esses. Então tenha muito cuidado, meus irmãos. Se você continuar e chegarmos ao fim, você vai ver que você teve uma grande bênção de entender algo que nós precisamos para os nossos dias. Eu não vou citar os textos, cada um pode acompanhar a apostila, ou pode só ler a apostila se não quiser ouvir. Porque diz que o capítulo 18 do Apocalipse indica um tempo e como resultado da rejeição da tríplice mensagem do Apocalipse 14, de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus ainda em Babilônia é chamado a separar da sua comunhão. O que ela vai rejeitar? As 3 mensagens. Quando a igreja que tu estás dentro, ela rejeitar as 3 mensagens que iria ser pregado novamente, você precisa sair, você precisa tomar decisão, porque você vai receber as pragas se ficar lá dentro. E nós temos que se separar da comunhão. Mas quem é Babilônia? Aqui vem a pena inspirada já escrito. Todo o capítulo mostra que Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber a mensagem de advertência que o Senhor deu na primeira e na segunda e na terceira mensagem angélica. Essa igreja, ela vira Babilônia, quando ela não aceitar as 3 mensagens. Diz que quando uma igreja se mostrar ser infiel à palavra de Deus, seja qual for a sua posição, por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se esse, em sua vez, não purificar a vida, toda má ação, e não estabelecer puros e santos princípios, o Senhor afligirá e humilhará dolorosamente, a não ser que se arrependa e remova da posição que ocupam, tornando-se um opróbrio. Então pense bem, meus irmãos, temos no tempo de grandes decisões. O tempo do fim chegou e nós precisamos estar do lado do Senhor. E o que é a remoção do castiçal? Significa o fato de ser tirado à luz e o privilégio do Evangelho e confiá-lo a outras mãos, né? A menos que desempenhe melhor a responsabilidade a eles confiado. Significa que Cristo rejeita os membros como seus representantes, que hão de levar à luz da verdade do Evangelho perante o mundo. Essa ameaça aplica tanto os membros individual como um conjunto de igreja. Então tenha muito cuidado, meu irmão. Que Deus nos ajude a nós compreender essas mensagens e aceitar, né? Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o que aconteceu? Tirou-lhe o reino
de Deus e entregou aos gentios. Diz que Deus vai continuar lidando com cada ramo da sua obra. Diz que essas mensagens recebidas e vividas estão fazendo soar a obra que prepara um povo para subsistir no grande dia de Deus. Se examinarmos as Escrituras, para confirmarmos a verdade que Deus deu a seu servo para o mundo, seremos achados proclamando o quê? A primeira e a segunda e a terceira mensagem. Se você examina a palavra de Deus para entender, Ele vai te dar a entender e você vai ser pego pregando as 3 mensagens angélicas. Diz que o terceiro anjo está retirando e purificando um povo. Esses devem mover-se unido com ele. Você deve unir a Cristo. Aí você poderia perguntar, mas é só as 3 mensagens? Não, você pode pregar muitas coisas, mas sem as 3 mensagens você está sem luz. Aqui diz, foram incumbidos de uma obra de mais solene importância. A proclamação da primeira e segunda e terceira mensagem angélica, nenhuma obra é de tão grande importância. Então não vamos perder tempo, vamos procurar entender a tríplice mensagem angélica e viver ela e pregar. Mas será que é muitos? A profeta teve uma visão aqui. Viu um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Tá? Então é pouca gente, ela viu um pequeno número. Em tantos habitantes que existe nesse mundo. 144 mil no último remate da história é pouco. O terceiro anjo está unindo-os e selando em grupo para o celeiro celestial. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, que não tem tempo, que eu não vou ler isso, não vou ouvir. Esses são os descuidados, depois que ele se levantou. Eles foram deixados em completa trevas. Se tu não tem tempo para Cristo, Cristo não vai se importar com você. Vai ficar em trevas. Os que se levantam com Jesus enviaram sua fé a ele no Santíssimo e oravam, meu Pai, dai-nos o teu Espírito. Então Jesus soprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Você quer receber esse Espírito Santo, esse sopro de vida, de luz? Ore a Deus, Ele vai te dar. Essas mensagens, elas confundem todas numa só, tá? As 3, elas ficam como se fosse uma só. Por quê? Vocês logo vão saber. Para ser apresentada ao mundo nos dias finais da história terrestre. Todo mundo será provado. E por que elas confundem todas em uma só? E ainda vai provar o mundo. As mensagens dos 3 anjos devem ser combinadas, dando ao mundo uma tríplice luz. Isso representa a transmissão da última tríplice mensagem de advertência ao mundo. Agora, que mensagem então? Se ele se torna uma só. Se tu não crê em Cristo e não prega a sua volta, não adianta você pregar sai dela, povo meu. Não adianta você pregar o sábado sem Jesus, que é a terceira mensagem angélica. Aqui diz, o que vai ser ouvido, o que vai brilhar no mundo. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro, que é a volta dele. De vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, tem que ser proclamada a mensagem da verdade presente. Não com exibição exterior, mas no poder do Espírito Santo. Ainda diz, mas as bodas do Cordeiro que se menciona aqui, não é aqui diz, eu vou repetir, mas as bodas do Cordeiro que se menciona aqui são um acontecimento definido, que deve ocorrer em um tempo definido. Agora você diz que não tem tempo? Que não vai ter um tempo a marcar? Que não tem uma profecia? Aqui os nossos pioneiros, que eu creio na sua voz, eu creio nas penas escritas, inspiradas por Espírito de Profecia, como os pioneiros, eles estão dizendo que o acontecimento do tempo da boda do Cordeiro
é um tempo definido. E também ocorre num tempo definido. Então tem que haver uma profecia. Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino da graça, assim o do segunda vinda anuncia o reino da glória. E a primeira, como a segunda, está dentro da profecia. Quem não acredita que tem profecia para a volta de Cristo, que ele não quer pregar, ele também, se ele recusar a pregação da volta de Cristo, ele não vai pregar sai dela, povo meu, e não vai pregar a mensagem do sábado, ele vai ficar fora da graça de Deus, não será bem-aventurado. Diz que a profeta está dizendo que teve a mensagem do primeiro advento. Ele morreu no dia marcado, na mesma hora que fizeram a Páscoa, 1500 anos, e isso ocorreu direitinho como estava na profecia. E o segundo advento está dentro da profecia e vai ocorrer no dia e hora e ano exato novamente. Tá? Ela está dizendo aqui. E ainda ela diz aqui, ó, de igual maneira o tipo que se refere ao segundo advento deve cumprir-se no tempo designado pelo serviço simbólico. A purificação do santuário, ou o dia da expiação, ocorre no 10º dia do 7º mês. Ela disse que a profecia da volta de Cristo está dentro do símbolo do 10º dia, que é o dia da expiação. Que é exatamente nesse dia que ele virá, no dia 10 do 7º mês. Não é eu que estou falando, é a profeta, você precisa acreditar nela. Aqueles que dizem que não tem profecia, eles estão mentindo, dizendo que acredita na irmã White. Isso não é verdade, porque ela está dizendo que tem profecia. Diz aqui ela ainda, ó, no livro Desejado de Todas as Nações, da destruição de Jerusalém passou Cristo rapidamente ao maior evento, o último elo, porque a profecia é um elo que um emenda no outro. Da cadeia da história terrestre, ele é um elo, a vinda do Filho de Deus em majestade e glória. Então aqui foi visto, né? Esse estudo aqui muitos já acompanharam, né? Já viram, e eu estou só repetindo alguns textos, que esses elos, eles se emendam e o último deles é a pregação da volta de Cristo, das bodas do Cordeiro. As mensagens do Apocalipse 14 são aquelas pelas quais será aprovado o mundo. São o Evangelho eterno que deve ser proclamado a toda parte, que é a volta de Cristo. A mensagem da queda de Babilônia, conforme foi dado pelo segundo anjo, é repetida, com a menção adicional da corrupção que tem estado a entrar nas igrejas desde 1844. Então vai ter que sair um povo, como aconteceu em 1844, e se tornar um com Cristo. Não vai ter mais igrejas, denominações, não tem mais igrejas de 4 paredes, com placa, e dizer aqui vocês estão salvos, vocês não podem sair daqui. Nós temos que ser libertados das Babilônias. Porque se elas não aceitam a volta de Cristo, sai dela. Quando as mensagens dos 3 anjos se tornarem proeminentes perante o mundo novamente, aqui a profeta está escrevendo, um pouco antes da segunda vinda de Cristo, o anjo do Apocalipse 18:1 se une na proclamação do segundo anjo, que diz respeito à mensagem caiu Babilônia e sai dela, povo meu. Então será dado a mensagem com poder. E os sinceros vão abandonar essas igrejas. Eles vão tomar decisões do lado de Cristo. Todo o capítulo mostra que Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber a mensagem de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagem. E os sinceros vão ouvir. Diz que o terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esse deve mover-se unido com Cristo, com Ele. E diz que no mundo só existe uma igreja, não existe duas doutrinas, que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Né? Então, diz ele, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quais essas outras ovelhas? Aqueles que creem, os sinceros. Quando que teve esse aprisco que seguiu a Cristo? No tempo dos apóstolos, meus queridos.
Ele queria que todos seguissem ele, não tivesse nenhum pastor, nenhuma denominação, uma dizendo que é melhor do que a outra, que lá dentro trouxe o povo cativo, se não ficar lá vai perder salvação. E o que a profeta fala ainda sobre isso? Continuando aqui. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim adora. Deus é espírito. E é necessário que o que adoram, adoram em espírito e em verdade. Agora, o que a profeta fala de igrejas? Porque hoje a gente vê muitos pastores dizendo que tem que ter organização, que a casa de Deus tem que ser organizada com associação, união, conferência geral e igreja. Veja o que a profeta diz. Faz alguns anos que eu considerava a associação geral como a voz de Deus. Aí ela continua. Isso desses homens se encontram no lugar sagrado, parecerem como a voz de Deus para o povo, conforme antes eu acreditava ser associação geral, é algo que já passou. A irmã White não queria mais saber disso, porque eles fizeram um reinado, fizeram um credo que eles estavam com medo de botar essa associação, união, e eles tomaram muito cuidado para não fazer isso um credo, com as estacas fincadas, porque eles tinham visto o povo em 1840 com as estacas firmemente fincadas e não aceitava as verdades da nova luz que aparecia. Então ela disse, olha gente, é algo que já passou. Deus possui uma igreja, não uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Ainda que Cristo esteja entre esses poucos humildes, esta é a igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita na eternidade pode constituir uma igreja. Então não é o homem que arruma a igreja, que diz que aqui é a igreja de Deus. Mas quando tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, que crê na palavra de Deus, que obedece, que crê nas profecias, prega a volta de Cristo, pregando as 3 mensagens, ali Jesus está. Vi que Deus tem filho honesto entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos, aqui diz, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso e antes que o alto clamor da terceira mensagem seja ouvido, o que eles vão fazer? Ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com ele. Você está vendo o que vai acontecer, meus irmãos? Antes de ser o Espírito Santo, eles vão fazer um reavivamento dentro da igreja que parece que estão com o Espírito Santo. Mas tem um texto aqui, diz que aproxima o tempo em que seremos separados desses grupos, né? E cada um de nós terá que permanecer em pé sem o privilégio de comunhão com os da própria fé. Então, quando é que isso já começou? Quando eles quebraram a doutrina que tiraram a Santa Ceia dentro da igreja. Vocês vão ver dentro da profecia o tempo que eles fizeram isso, tá? Que isso aconteceu em 2017 e eu vou mostrar dentro da profecia o tempo certinho ocorreu, tá? E nós fiquemos esparramados e confiar no Senhor, né? E aqui diz que tem muitos adventistas dentro das igrejas nominais que eles vão deixar essas dominações. Mas no início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo. E ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, com mais conhecimento, né? Isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. Vocês sabem que os adventistas vão se irar com a verdade do sábado, com a terceira mensagem angélica agora. A irmã White já falou isso, a profeta já avisou. Agora, por que eles vão irar se nós temos pregando o sábado mesmo que eles guardaram? Não teria lógica esse texto. É porque o sábado do calendário gregoriano está errada e vocês hoje
Eu convido a cada um hoje, vamos entrar no Santíssimo, porque está escrito que a terceira mensagem angélica está dentro do santuário. Hoje vocês não terão mais que discutir comigo, vocês vão contender agora com o Senhor daqui por frente, porque a mensagem do terceiro anjo está dentro do templo. Acompanhe comigo. Essas coisas que aconteceu no passado hão de ocorrer no futuro. Não teve uma perseguição sobre o Santo Sábado, perseguindo quem guardava? Vai ter outra vez. E os próprios irmãos de fé da igreja são os piores inimigos, tá? Diz no Apocalipse, João declara que viu descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. Que glória de quem? De quem era essa glória? Quem é esse poderoso anjo? Diz que o poderoso anjo é visto subindo do Oriente, nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo de Deus vivo, ou aquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar na fonte o sinal da inscrição, dizendo quem é concedido a imortalidade da vida eterna. Quem é esse poderoso anjo? É o próprio Cristo. É Ele que vai nos assinalar com o selo de Deus. Então, gente, esse poderoso anjo não é uma pessoa, não é uma dominação, mas é o próprio Cristo, nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Salvador que morreu na cruz, que está pronto a nos ajudar. Diz que tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, é o caráter de Cristo que vai iluminar o mundo. Nas mensagens de Deus proclamada para a igreja remanescente estão encerrado o mistério, tá? Que os próprios anjos desejavam penetrar, queriam saber, né? E que profeta, reis, homens justos de todos os tempos desejaram compreender. Moisés, Jó, também Daniel, mas não puderam compreender o que eles escreviam. Os profetas vaticinaram acerca dessas coisas, diligenciaram, compreenderam o que havia predito, mas não tiveram esse privilégio. Anelavam ver o que estamos vendo e ouvindo e não puderam. Saberão, porém, quando Cristo vier pela segunda vez. Eles escreveram as profecias do tempo da volta de Cristo. Moisés viu todo o modelo do templo. Foi feito pelo homem toda a construção do templo, da arca, do Santíssimo e não compreenderam. Ficou para quem? Para o último remanescente. Porque o assunto do santuário torna harmonioso e claro os assuntos passados. Os assuntos proféticos, passado que de outra maneira estaria envolto em mais impenetrável obscuridão. Você não sabia, se não fosse a luz da profecia, você não sabe para onde vai, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E está escrito que os servos de Deus, nada o Senhor vai acontecer ou fazer o que aconteça sem avisar, tá? Ainda diz que representou-me que os remanescentes seguiram pela fé a Jesus no lugar santíssimo. Você quer ser um remanescente? Segue, acompanha, vamos estudar o assunto do santuário e vamos entrar no Santíssimo hoje. Você é convidado a entrar comigo. Eles vão ver o quê? Eles vão ver a arca e o propiciatório e vão ficar encantados com a sua glória. O terceiro anjo estava apontando para o lugar santíssimo. Você quer fazer parte do Espírito Santo, receber que está prometido ao último remanescente, a chuva serôdia? Pois é, ele vai apontar, esses são considerados pelo terceiro anjo como um povo escolhido, que é esses que o Pai procura. Mas eles, para você fazer parte, você tem que fazer esse trabalho, ó. O terceiro anjo está apontando para o lugar santíssimo. Já já você vai saber por que o terceiro anjo vai apontar o lugar santíssimo, tá? Diz que uma luz brilhou, brilhante, repousava sobre Jesus e sobre o propiciatório.
E aqueles que com fervor e oração estavam perturbados por ter descoberto que era um transgressor da lei. Uai, eles entenderam que o terceiro anjo que eles vão apontar, vai apontar para eles que são transgressor, porque eles vão entrar no Santíssimo e vão entender o tempo do sábado, a hora que se começa a guardar o sábado. Eles vão entender quantos dias é o sábado, porque está marcado lá no Santíssimo. Vem comigo, você vai entender as profecias que o grande Eu Sou tem dado em sua palavra, unindo elo com elo, na cadeia dos acontecimentos da eternidade passada, eternidade futura, vai dizer onde é que nós estamos, né? Então, diz aqui, foram abençoados esses que viram que eram transgressores da lei, foram abençoados e o seu rosto iluminava de esperança e alegria. Uniram-se na obra do terceiro anjo e alçaram sua voz para proclamar a solene advertência. Poucos, porém, receberam no princípio. Você vai descobrir agora, se tu acompanhar comigo esses estudos, você vai entender que você é um transgressor, guardando o calendário gregoriano, guardando o sábado de lá, porque está errado. Entra comigo no Santíssimo, você vai entender isso hoje. Diz que o quarto mandamento entre os 10 santos preceitos, com uma luz de resplandece sobre ele, mais brilhante do que havia sobre os outros 9. É uma auréola de glória ao redor dele. E aí ele diz assim, ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, e eu vou falar contigo a respeito de tudo que ordenar no tocante aos filhos de Israel. E ali eu virei a ti, né? E falarei, eu conversarei. Ele disse, eu vou conversar contigo de cima do propiciatório. Mas lembrai-vos de que outrora, vós gentios na cara, chamado incircunciso, feito pela mão dos homens, estavam naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas hoje você é um israelita, você é um judeu, você hoje conversa com Cristo também lá no propiciatório. Você pode entrar no Santíssimo pela fé. Você pode fazer parte do remanescente. E haverá uma mesma lei para o natural e para os estrangeiros que peregrinem entre vós. E disse Deus, haja luminares no firmamento. Para que é a lua, o sol, as estrelas? Para marcar estação, dias e anos. Diz que aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro de Deus havia sido morto. No dia da Páscoa, cara, que dia? Dia 14. E isso os judeus fizeram 1500 anos, 15 longos séculos, no mesmo dia e hora. Por que hoje nós não guardamos sábado todo dia 15, que se inicia com a lua nova? O mês se inicia com a lua nova, meus queridos. Está lá em número 28. Tem até o holocausto, do dia da lua nova, o início do mês, né? Sábado da criação, o dia em que Jesus esteve de repouso no sepulcro de José. Agora vem muitos me dizer que estão enganando o povo, dizendo que Jesus não ficou na sepultura, não era dia 15. A Páscoa era dia 15, não. Páscoa era dia 14, porque a Bíblia não mente. Dia 14 à tarde, Jesus morreu e era dia 14 que eles faziam a Páscoa. Dia 15 ele esteve na sepultura. Acompanha comigo. Ao pôr do sol do dia da preparação, soaram as trombetas, anunciando o começo do sábado. A Páscoa foi observada como fora por séculos, ao passo que aquele a quem ela apontava havia sido morto, que era Cristo.
E ainda diz assim: por mãos ímpias jazia no sepulcro de José. Ele morreu exatamente na hora do sacrifício da Páscoa, 3 horas da tarde, do dia 14, porque foi feito 1500 anos, o mesmo dia e hora. Por que você não acredita? Você diz que acredita na irmã Eloide, que acredita nos seus escritos. Por que você nega o que ela fala? Me traga texto dizendo que estou errada? Ou que esse texto não é verdadeiro? Pensa nisso, meus queridos. Diz que no mês primeiro, aos 14 do mês à tarde, é a Páscoa do Senhor. Ele move o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Quando que era movido o molho? Que significava a ressurreição de Cristo com as primícias que ressuscitou com Cristo. Um dia depois do sábado. E isso foi feito, esse molho, em símbolo, 1500 anos, meus irmãos. Então, era dia 14 era sábado, dia 14 era Páscoa, dia 15 era sábado, dia 16 o molho das primícias. Diz que, e os apóstolos, os discípulos, será que eles guardaram a Páscoa depois que Jesus morreu? Vou deixar algum texto para você pensar nisso. Em Filipe, Paulo demorou-se para receber a Páscoa. Só Lucas ficou com ele. Partindo os demais membros da comitiva para Troade, a fim de ali esperarem. Os filipenses eram dentre os conversos do apóstolo dos mais amorosos e sinceros. E durante os 8 dias de festa, ele desfrutou pacífica e feliz comunhão com eles. Paulo fazia a festa da Páscoa, ele guardava dia 14. Vamos continuar um pouquinho? Diz aqui que no dia 14, então, porque muitos dizem assim, não, o povo não guardava. Aqui diz que no dia 14 da tarde, a Páscoa foi celebrada na planície de Jericó. Diz que a igreja cristã, de outro lado, que professa máxima fé em Cristo, despreza o sistema judaico. Virtualmente nega Cristo, que foi o originador de toda a economia judaica. Se você nega que a Páscoa era dia 14, que Jesus morreu dia 14, você é um cristão que está contra aquele que deu as mensagens no deserto, aquele que deu para Moisés todas as instruções. Você está contra Cristo. Então, a igreja cristã, por outro lado, que professa máxima fé em Cristo, desprezando o sistema judaico, ela virtualmente nega Cristo, tá? Então, não vamos negar a Cristo, irmão. Pensem direitinho, né? E todos que ridicularizam o assunto da profecia, zombando do símbolo ali solenemente dado, todos que recusam a reformar a vida e preparar para a vinda do Filho do Homem, não serão abençoados. Então pense muito sobre isso, meus queridos. E nós, depois dos dias dos pães asmos, Paulo continua, navegamos para Filipos. E em 5 dias fomos ter com eles em Troades, onde tivemos 7 dias. Paulo e Bernabé, juntamente com alguns homens de responsabilidade da igreja, a fim de exporem a questão perante os apóstolos anciões, ali deveriam eles encontrar-se com os delegados de diversas igrejas e com os que tinham ido a Jerusalém para assistir o quê? As próximas festas. Para onde a igreja de Paulo ia no tempo das festas? Ia para as festas. Mas quem ensinava? Paulo, Pedro, Bernabé, eles ensinavam a guardar as festas. Por isso que eles desceram para lá, porque sabiam que porque naquele tempo não tinha telefone, não tinha correio, era difícil, né? Então ele sabia que ele ia encontrar a igreja dele lá para fazer uma reunião que eles precisavam tomar algumas decisões. E diz que essas festas anuais do tabernáculo são reuniões de maior importância, que a profetisa dizendo. Agora vem me dizer que não, que depois que a morte de Cristo não precisa mais guardar.
Os apóstolos guardou, depois da morte de Cristo. Diz que a Páscoa fora comemorado a libertação de Israel da servidão do Egito. Deus ordenou que de ano em ano, se comemorasse. A Páscoa fora instituída, comemorar, de ano em ano. Quando os filhos perguntassem o significado dessas ordenanças, a história desse acontecimento fosse repetido, tá? Diz que o molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era removido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo, falando da ressurreição do Senhor e do seu povo. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isso é, desde o dia em que houverdes trazido o molho para o movimento, 7 semanas inteiras. Dia seguinte ao 7º sábado, 50 dias tereis. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Então aqui diz 50 dias, sabem que não existe. São 52 dias, 7 semanas inteiras, Então nós temos que entender isso, e isso aconteceu exatamente como estava já predito, Então nós temos que entender isso tudo para poder compreender as profecias, tá? E continuando aqui, então eles deviam contar se aquele sábado era sábado cerimonial, como tem muitos falando que era sábado cerimonial, que não era sábado verdadeiro. Por que tinha mais 7 dias no mesmo dia e hora fazendo esse mesmo trabalho? Então, esse trabalho de guardar os 7 sábados, então não era cerimonial. Tá? Nós vamos estudando, vamos entendendo, eu quero que meus queridos irmãos entendam que nós precisamos compreender esses textos para nós compreender as profecias que são necessárias para os nossos dias, Como eu já falei, vamos entrar no Santíssimo. Eu estou só dando um resumo aqui para poder compreender o restante das profecias. Para compreender a profecia do terceira mensagem angélica, que está relacionada com o templo, Diz que se não fosse o templo, nós estávamos envolvidos na mais densa escuridão. Muitos não querem ouvir e a bênção não é para esse. Então, que o Senhor nos ajude, Dando ainda continuando aqui o nosso estudo. Aqui diz assim: depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho, a oferta movida, 7 semanas inteiras. Agora nós vamos ver se tem algum texto, se falando sobre a mudança que fizeram do calendário gregoriano. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe um texto aqui que quero que os irmãos prestem muita atenção, que é muito importante. Eu não sei se alguém já ouviu falar, na reunião que teve em Trento, Era uma cidade da Itália, onde, para fazer o calendário gregoriano, eles levaram 18 anos para saber como enganar nós, essa é a verdade. Mas, quem não tem esse catecismo de Trento, é importante que adquira, leia esse livro. Diz assim, prescreve algumas citações desse catecismo de Trento, ou seja, a exposição oficial autorizada da doutrina católica. A primeira dessas citações refere-se ao 4º mandamento do Decálogo, a terceira na lista, representado pela Igreja Católica. Veremos como ela reconhece ter feito uma mudança quanto ao dia da semana que se deve guardar. Você está entendendo, meus irmãos? Ela fez uma mudança, tirou o sábado do lugar.
e os argumentos que aduz para ordenar que guardar o domingo em vez do sábado, tá? E tenha muito cuidado, porque aqui disse Cristo acerca dos judeus, que isso também hoje serve para nós. Os judeus incrédulos, né? Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Vocês sabem que já estava escrito que eles fizeram uma mudança nos dias da semana aonde deveria guardar o sábado. E diz aqui, e por isso uma reforma há de ser feita na questão do sábado. O terceiro anjo do Apocalipse 14 proclama os mandamentos de Deus, levando o homem ao verdadeiro sábado em vez do falso. Tá? Então nós temos que estudar isso. A Igreja Católica, ela veremos como ela reconhece ter feito uma mudança quanto ao dia da semana que se deve observar. Os pioneiros estão escrevendo aqui, vocês já vão saber por que eles entenderam assim. Ele também chama seu povo para fora de Babilônia, para que não adorem a besta e a sua imagem. O homem do pecado que pensou em mudar os tempos, e a lei já estava profetizado que ele ia fazer isso, ia jogar a verdade por terra, ia fazer isso e ia prosperar. Diz que todo o capítulo mostra que Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber, né? Que muitos vão ouvir, não vão aceitar, mas eu estou com carinho trabalhando, mostrando isso aqui, porque eu não quero que nenhum dos meus queridos irmãos recebam as pragas. É muito triste perder a salvação, tá? Diz que chegou o tempo. E eu digo para você que o tempo chegou. Estamos vivendo os últimos dias. Chegou o tempo em que é predito em Apocalipse que o poderoso anjo que ilumina a terra com a sua glória proclamará a queda de Babilônia. Toda igreja que não aceita essa mensagem que eu vou dar da terceira mensagem angélica, hoje tu está entrando dentro do Santíssimo, ela vira Babilônia. Se ela não aceitou e você fica dentro, você recebe também as pragas. Alguns recebem uma parte da mensagem, mas rejeita outra. Uns aceitam o sábado e rejeita a terceira mensagem angélica. Pode? Não tem como. Então, é porque algo está errado que isso aqui está escrevendo, é porque tem coisas erradas dentro da mensagem do terceiro anjo. Os que aceitaram o sábado reivindicam a companhia daqueles que creem toda a verdade presente. Estão trabalhando para atrair outros às mesmas escuridão que não se encontram, em que se encontram. Se examinarmos a Escritura para confirmar a verdade que Deus deu o seu céu para o mundo, seremos achados proclamando a primeira e a segunda e terceira mensagem angélica. Ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo. Ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, isso vai ficar os adventistas com raiva, porque agora nós temos entrando no Santíssimo para compreender os sábados, e os adventistas, a irmã Lloyd já falou que é o maior povo de Deus, os 144 mil está lá fora. Os adventistas, está escrito já que poucos vão aceitar, tá? Diz que o sábado ele foi pelo homem do pecado deslocado do seu legítimo lugar, tá? Sendo exaltado no lugar um dia comum. Foi praticado na lei uma brecha que tem que ser reparado. Ela não falou aqui, a profeta, ela não está falando que foi reparado, mas ela diz que tem que ser reparado. O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição de santo dia de repouso. O sábado é um elo de ouro que nos une a Deus, mas o preceito do sábado tem sido violado. O dia santificado por Deus tem sido profanado. O sábado foi deslocado do seu legítimo lugar pelo homem do pecado, né? Que é o reinado papado, né? E nós vamos estudar isso agora. Acompanhe comigo que mais vocês vão compreender agora por que isso. A experiência agora, muitos podem dizer para mim que eu não creio nas profecias, que eu não creio nas profecias dos pioneiros, que eu não creio no que eles escreveram. Agora eu vou provar quem não crê, não sou nós, não sou eu creio. Quem não crê, quem não vai crer é aquele que não vai aceitar o que vai aparecer de agora por diante, o que os pioneiros estão falando. Olha aqui, o que a profeta deixou escrito. Experiência passada do povo de Deus não é para ser contada como um fato morto.
E disse ainda: não devemos tratar os fatos das experiências passadas como um almanaque do ano anterior, desatualizado, irreverente. Os mesmos devem ser guardados na mente, pois a história se repete. Da perseguição papal vai se repetir. Se você quiser ficar com o papado, você vai receber a marca da besta, tá? Mas nós temos que crer no que eles escreveram. Por quê? Por que eu deixei esse texto aqui? Porque quando começa o ano novo? Não é na lua nova de abril? Os pioneiros dizem que sim. Aí você está falando que eu que estou contra as mensagens dos pioneiros. Quem está contra é quem não acredita no calendário de Deus. Porque eles deixaram escrito, ó, o dia profético de tarde e de manhã, contando a partir da lua nova, da lua nova de abril, o início desse ano judaico. E Deus ainda diz que haja luminares no céu, né, para marcar dia, anos e estação. Quem não crê, que quer ficar com o calendário gregoriano, que está contra os pioneiros, porque eles falaram que o ano profético começa a partir da lua nova de abril. Vocês vão ver que os pioneiros, eles acreditaram e entenderam, porque como eles marcaram 22 de outubro? Que calendário eles usaram? Era calendário gregoriano? Lógico que não, meus queridos. Se tivesse marcado com o calendário gregoriano, lá o dia 1º de abril, que não acontecer, nunca eles iam saber. Por que você é contra os pioneiros, meus queridos? Não façam isso. Aqui ela diz: estou encarregada de dizer ao nosso povo que o diabo tem dispositivo após dispositivo. Ele executa de maneira que eles não esperam. As agências satânicas levantarão maneiras de fazer pecadores de santo. Eu lhe digo agora que quando eu for colocada para descansar, grandes mudanças ocorrerão. Eu não sei quando serei tomada. E desejo advertir todos contra os artifícios do diabo. Eu quero que as pessoas saibam que eu os avisei completamente antes da minha morte. Eu não sei especialmente quais mudanças ocorrerão, mas eles devem observar todo o pecado concebível que Satanás tentará imortalizar. Então ela não sabia o que ia ser mudado, mas eu digo para você que grandes mudanças teve para nos enganar, tá? Aqui diz que o homem do pecado se exaltou acima de Deus e cuidou em mudar os tempos e a lei. Efetuou uma mudança no sábado do 7º dia para o domingo, dia da semana, para o 1º dia da semana. Ao fazer isso, ele abriu uma brecha na lei de Deus. Agora você vai saber por que eles falaram isso, que o do sábado, o domingo foi colocado no lugar do sábado. Por que eles falam isso? Porque eu te falei que você vai saber coisas que nunca ninguém te falou. Olhando agora, descendo a apostila, se você está acompanhando meu áudio, você vai ver um calendário de gregoriano de 1844. Você dá um zoom aí, nós vamos começar a contar a partir da lua nova de abril. E você vai ver, você vai descobrir o dia da expiação. E por que os adventistas tentam enganar os membros? Você vai saber isso hoje, que nunca te contaram. Nós precisamos 190 dias para chegar ao dia da expiação, com exatidão. Você precisa 6 meses e mais 10 dias, que vai dar 190 dias. Pegando a partir da lua nova de abril, você vai ver que a lua nova ocorreu no dia 17 de abril. Do dia 17 até o dia 30, dá 14 dias. Eu fiz um quadro aqui embaixo, de letras azul, diz assim, então 14 faltando para completar o abril, 31 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro,
Falta agora 23 para completar os 190 dias. Faça cálculo. Quem não faz cálculo vai ter percas eternas. Faça cálculo que você vai entender. Agora, por que os adventistas ficou falando e falando que o dia da expiação 22 de outubro e não 23? Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Volta lá no calendário, dá um zoom aí, aperta em cima aí dá um toque aí em cima do calendário que vai abrir. Você vai ver que se você marcar o dia da expiação para o dia 23, dia 22 seria o terceiro dia, então falta 4 para 7, para o sábado, né? Então, se eles marcar dia 22, dá certinho, cai no sábado. Mas se eles marcar, como foi mostrado que Jesus não veio no dia 22, ele passou do santo para o santíssimo no dia 23, exatamente como está aqui, quando seria o sábado? Então, você pega aí, ó, 23 foi o terceiro dia. Pega 24 é 1, 25 é 2, 26 é 3 e o 27 é 4. Fechou. Eles botaram o domingo no lugar do sábado nesse ano, no dia da expiação. Porque isso aqui varia, não vai dar toda semana no dia do domingo. Você sabe por quê? Porque eles enfiaram 31 lá no mês, que não existe dentro do calendário de Deus, e vai aparecer a lua nova, pode, como foi dia 17 de abril, no outro ano vai ser outro dia, às vezes dia 10 ou dia 6 de abril, ou mais no final. Então, mas naquele ano caiu no dia de domingo, sábado. É por isso que os adventistas não põem que o sábado, que o dia da expiação caiu dia 23 e não dia 22. Eles não falam, mas Deus tem nos ajudado a nós entendermos. Ele dá o Espírito Santo. Como Ele deu para mim, deu para outros, Ele dá para você. Entendeu? Para entender tudo isso. E olha aqui o que deixaram escrito aqui para nós. O que Irã Edson disse, ó, que foi quem viu a visão. Assim guardávamos a vinda do nosso Senhor até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite. O dia havia se passado, o 22 tinha passado, meus irmãos. Ele descreveu aqui. Então o nosso desapontamento havia se tornado uma certeza. Choramos e choramos até que o dia raiou, porque eles guardaram o dia da expiação da meia-noite do dia 21 à meia-noite, início do dia 23. Eles tinham que ter começado no dia, a partir do pôr do sol de Jerusalém, porque o horário das profecias se cumpre em Jerusalém. Não pode se cumprir. Por isso que está escrito que o fuso horário é uma falácia de Satanás. Deus não levou Jerusalém lá, fez em 7 dias e depois dali 6 horas veio terminar o Brasil? Que conversa! Não existe isso. O horário é um horário para o lugar, para o mundo inteiro, entendeu? E se a profecia da morte do Cordeiro cumpriu-se em Jerusalém, no horário de lá, a volta dele tem que ser no horário de lá. O sábado tem que ser no horário de Jerusalém, que vai acontecer. A nova Jerusalém vai ser sentada no Monte Sião e é no horário de lá, meus queridos. Então aqui eu já estou, mas eu vou dar um estudo depois sobre horários, né? Mas eu estou falando no dia 22 de outubro. Por que eles não dizem, sendo que está dizendo que o dia havia passado? E ainda Irã Edson, ele continua aqui, a profeta fica ainda inspirada por Deus, continua escrevendo, né? Pouco mais tarde, quando Edson e um amigo atravessavam um milharal, olhou para cima para ver como uma visão, viu o céu abrir-se e Cristo no santuário celestial entrando no lugar santíssimo. Depois que já tinham chorado, foi muito triste isso para eles, ele foi visitar alguns outros que também estavam esperando a vinda de Cristo. Ele saiu dali e já começou a fazer trabalho missionário, preocupado com os irmãos, né? Não é como hoje, que os pastores, em vez de saber que os irmãozinhos estão lá, em vez de visitar, abandonam as ovelhas, ainda mais se não tiver dinheiro. Mas ele teve essa visão, chegando lá,
atravessando esse milharal, ele teve essa visão. Mas o dia 22 havia passado. Ele viu então no dia 23. Você viu que bateu exatamente no tempo certo? Mas por que eles dizem que o domingo ficou no lugar do sábado? Exatamente por isso. Porque os adventistas não querem falar, querem tampar, mudar o testemunho dela. Ela disse que ia haver mudança, como teve realmente. Tá, meus queridos? Tenha muito cuidado com tudo isso. Disse o anjo. Agora ela fez uma pergunta, porque a irmã White e os pioneiros guardaram 11 anos o sábado errado também. E nem foi mostrado para ela. Foi mostrado para J.N. Anderson, né? Então, mas ela emborrecida, ela fez perguntas para o anjo, né? E disse o anjo, tome a palavra de Deus, leia e compreenda para você, e vocês não vão errar. Estudem cuidadosamente e ali descobrirão o que é tarde. E quando começa? Perguntei se o desagrado de Deus estava sobre o seu povo por iniciar o sábado como havia feito. Foi dirigida primeiro sábado e observado os adventistas, e acompanhei o povo de Deus até nossos dias, mas nada constatei que pudesse trazer sobre ele o desagrado divino. Porque ela ficou preocupada, né? E aí diz assim, que indaguei por que essas coisas deveriam ocorrer dessa forma, né? Ela fez perguntas, por que isso está acontecendo dessa forma? Só um momento aqui, meus queridos. E ela diz assim, por que ocorre dessa... Indaguei por que essas coisas haveriam ocorrido dessa maneira. E por que precisávamos mudar agora o tempo do início do sábado? Disse o anjo, vocês vão entender, mas não ainda, não ainda. O anjo disse para ela, vocês vão entender por que isso, mas não ainda. Porque cada profecia, meus queridos, tem um tempo de acontecimento que vai ocorrer. E isso só é entendido quando as pessoas buscam para compreender e querem entender. O Espírito Santo, ele abre a mente para que as pessoas possam entender o tempo do cumprimento da profecia. E aqui diz assim ainda, continuando esse estudo, porque são muitas as maravilhas que Deus nos dá e nós precisamos estudar. E muitas pessoas dizem, mas não ficou nada escrito? Ficou. É só você estudar um pouquinho. Aí diz o anjo aqui, vocês vão entender, mas não ainda, não ainda. E disse mais, se houvesse luz a respeito dessa luz e fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz a rejeitar. Vi que alguns achavam que o Senhor havia mostrado iniciar seu sábado pontualmente às 6 horas da tarde, quando na verdade eu apenas vira que ela começava tarde, e eles deduziram que a tarde significava 6 horas. Vi que os servos de Deus precisam unir-se e consolidar-se. Mas o anjo disse para ela o quê? Peguem a palavra de Deus, estudem-a, que vocês vão compreender o que é tarde. Então, por isso, nós vamos depois estudar mais sobre os horários de Jerusalém. E aí deixou escrito aqui, Deus designou o momento exato de se conceder luz. Essas mensagens foram dadas não para aqueles que anunciavam as profecias, mas para nós que vivemos nas cenas finais do seu cumprimento. No último versículo do capítulo 10 de Apocalipse, o anjo confiou a João, uma representante da igreja, uma nova missão. Em outras palavras, como já vimos, temos nesse versículo uma profecia da mensagem do terceiro anjo. E a mensagem está relacionada com o templo de Deus no céu. E tem o propósito de preparar uma certa classe de pessoa como adorador. Então, nós precisamos entender que a profecia da mensagem do terceiro anjo, ela está relacionada com o santuário e ela tem o objetivo de preparar certa classe de pessoas para adorar a Cristo e entrar no Santíssimo, no Santo, né? E no Santíssimo.
Então nós vamos agora ler um pouquinho e eu vou já deixar aqui a profecia. Diz assim que nós vamos agora entrando no Santíssimo. Fez também um propiciatório de ouro, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido, e fez 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e outro querubim em outra, em uma só peça com o propiciatório. Fez os querubins as 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima do propiciatório, cobrindo com as suas asas, tendo a face voltada um para o outro e para o propiciatório. Estavam voltados as faces dos querubins. Então 2 anjos, um de cada extremidade da arca, estavam com as asas cobertas sobre o propiciatório, com o rosto voltado para ele. Agora a irmã White diz: Ellen ficou surpresa ao ver o 4º mandamento no centro dos 10 preceitos, com uma suave halo de luz que circundava. O anjo disse: esse é o único dos 10 que aponta o Deus vivo como Criador do céu e da terra. Aqui está agora, vocês chegaram ao fim comigo, agradeço por isso, agradeço a Deus. Vocês vão ver agora o sábado dentro do Santíssimo, dentro do santuário, tá? E aqui diz a irmã White: uma luz brilhante repousava sobre Jesus e sobre o propiciatório. E a medida do propiciatório, agora entre os côvados. Fez também um propiciatório de ouro puro, seu comprimento era de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Então você vai fazer aqui agora 2 côvados e meio mais 1,5 vezes, né? Vezes 1,5 dá igual 3,75. Diz que dentro do Santíssimo eu já li que era o último elo que estava determinado, o último elo que era a volta do Filho de Deus. Então, em cima do propiciatório, nós vamos encontrar também a 3ª mensagem angélica. E essa profecia, ela vai encaminhar uma profecia que vai nos dar todos os acontecimentos. Inclusive, o sábado, você vai entender que você é um transgressor da lei de Deus hoje. Então, se tinha 2 anjos e eles cobriam com as suas asas, isso está dizendo que emendava uma fase da lua com a outra, tá? Então, o propiciatório, ele tinha essa medida, porque cada medida, ele quer nos dizer alguma coisa. Nada, meus irmãos, é feito por acaso. Diz assim, que os 2 anjos, vezes 2, dá 7,5. Aqui está 2 vezes 3,75, dá 7,5, marcando o período do sábado. Meus irmãos já sabem o estudo que eu dei passado, falando das leis do santuário, início de trabalho e fim de trabalho do santuário, quantos dias o sacerdote trabalhava, que eles trabalhavam 15 dias por ano, 7 dias e meio por semana que eles iam lá, eles faziam 2 semanas durante o ano, cada um. E agora confirmado pelo propiciatório. Muito cuidado, meus irmãos, que agora essas verdades precisamos estudar profundamente. Então está aqui, ó, o 7,75 vezes os 2 anjos me deu os 7 dias e meio, que é a semana, tá? Então encontramos o período sabático semanal dentro do Santíssimo. E a fase da lua? Côvado, alguém pode me dizer ainda, tantos estudos que eu já di, que isso não é dia. Mas eu estou provando aqui para você, ó, as 8 fases da lua, porque a lua nova, ela tem 1/4 de lua nova. A lua crescente, ela tem 1/4 de lua crescente. A lua cheia, ela tem 1/4 de lua cheia e a lua minguante tem 1/4 de lua minguante. Então, você pega 30 dias, divide pelas 8 fases da lua, me dá 3,75. Confirmado que côvado é igual a dia. Que a mesma medida do santuário, isso aqui é lindo, meus irmãos. É muito lindo saber tudo isso. A mesma medida da fase da lua é a mesma medida do côvado. E aí diz aqui, ó,
Então, 3,75 dias da fase da lua, 3,75 côvado do propiciatório. Então, você pega 3,75 mais 3,75, confirmada a semana da criação. Então, aqui diz que o terceiro anjo, ele está apontando para o lugar santíssimo, porque agora foi descoberto o mistério de Deus. O que está escrito lá em Apocalipse 10:7? Diz que antes do sétimo anjo tocar a trombeta, iria ser apresentado o mistério de Deus. Está aqui agora, para cada um que se interessa em estudar. Por quê? Porque esse sétimo anjo aqui, ele é daquelas 10 trombetas, que eram significando os 10 anos de pregação para a volta de Cristo, que começou em 2018. Então, antes dele iniciar o trabalho, o sétimo anjo, o sétimo dia ou o sétimo ano, Deus ia revelar para nós esse mistério, tá? Então, hoje nós temos a graça de ter em nossas mãos essas verdades, e aqueles que descobriram, ou que vão descobrir, que são transgressor da lei de Deus, eles vão se maravilhar, eles vão ficar encantados com a glória de Deus, com a glória do Santíssimo do Santuário, e vão descobrir que são transgressor da lei de Deus. O calendário gregoriano, irmãos, nós não podemos ficar com ele para guardar o Santo Sábado. Peguem essa profecia, estude, meus queridos. Não quiser ouvir esse áudio, mas leia o que está aqui escrito. Estudem a profecia, porque no passado o povo pereceu por não aceitar as profecias. Isso aconteceu no tempo de Cristo, aconteceu em 1844 e vai acontecer de novo com aqueles que vão rejeitar as mensagens. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos conceda o seu Espírito Santo para nós vivermos do lado de Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Cristo possa estar do nosso lado. Que a paz de Cristo reine em cada coração.